Olá amigos, boa tarde, estamos começando o programa Visão Crítica dessa segunda-feira e nós vamos tratar de um assunto diferente hoje. Normalmente a gente costuma falar sobre questão política, questão de economia aqui de Pontes Lacerda, mas nós vamos conversar com um palestrante que esteve aqui no final de semana, na quinta e na sexta-feira, através da Associação Comercial. Ele deu um curso, um workshop da arte de vender e a arte de atender e vender com foco no alto fluxo no período de Natal. Já a preocupação da Associação Comercial foi de trazer esse workshop com um assunto pertinente aí a esse final de ano, a preocupação de vários empresários, vários comerciantes procurando treinamento para seus colaboradores em função da chegada aí das proximidades do final de ano, onde as vendas costumam sempre aumentar. E a gente vai aproveitar para conversar com ele não só sobre esse assunto também, mas a perspectiva para o final do ano, o ano que vem, 2020, o que ele percebe, né? Ele que costuma andar pelo Brasil inteiro dando palestras, para ver o que a gente consegue extrair dele para em nosso benefício aqui, né? Tanto para nós aqui da TV quanto para vocês que nos assistem toda segunda-feira. Eu tenho o prazer de apresentar a todos vocês o Flávio Fagundes, palestrante lá do interior de São Paulo, de Ourinhos, de São Paulo, né? Isso. E nós somos muito felizes em ter ele conosco aqui, Flávio. Agradecer, inclusive, por você ter aceito o nosso convite de participar do nosso programa aqui. Bom. Né? E a gente gostaria de, primeiro, aproveitar para você dar o seu boa tarde aqui para os nossos telespectadores. Como é que você viu essa perspectiva de vir a Pontes Lacerda, interior de Mato Grosso, né? Como é que você viu aí essa possibilidade de ter vindo aí? Como é que você chegou e como é que você viu a cidade? Bom, primeiramente, boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde à sua audiência, né, do programa Visão Crítica aqui da TV Centro-Oeste. E primeiro agradecer também pelo convite, foi uma honra, né, estar aqui com o povo dessa querida e acolhedora cidade de Pontes Lacerda. Primeira vez aqui na cidade, já tivemos em outras oportunidades na capital, Cuiabá, em Rondonópolis também, fazendo uns trabalhos mais em company, que é fechado para empresas. E, inclusive também vamos estar, né, nesta semana lá na Associação Comercial de Rondonópolis também realizando com o mesmo tema. Primeiro, agradecer a participação do público, né, a participação do empresário, a participação dos colaboradores que se preocuparam em buscar uma capacitação profissional através dessa formação complementar do indivíduo, que é muito importante, como nós estávamos falando aqui já nos bastidores, né, a injeção de capital que vem, né, com força nesse período do ano. Esse ano, ainda mais especificamente, com o aporte do FGTS, que é uma estimativa de aproximadamente 15 milhões que serão injetados na economia local aqui na região. Então, muito importante, né, isso para a cidade, isso movimenta, isso gera ações e é importante também para as pessoas pensarem, né, porque hoje nós temos diversos canais de vendas, como nós falamos, e nada mais apropriado de você ter sucesso na área de negócio quando você coloca em foco, né, o relacionamento, o estreitamento do relacionamento com os seus clientes. Então, essa proposta de trazer este workshop para Pontes Lacerda, através de uma pesquisa que a Associação Comercial fez com o empresariado local, foi para atrair mesmo, né, a atenção do colaborador, do proprietário, né, enfim, do lojista do varejo para esse período e, consequentemente, conquistar e fidelizar clientes para com que o cliente que vem, né, nas compras de final de ano, nas compras do Natal, que ele possa retornar comprando em janeiro, fevereiro e os demais anos, né, os demais meses do próximo ano. Flávio, eu vou passar alguns números para você aqui, que a Associação Comercial fez. Nós fizemos uma pesquisa e com relação à questão de atendimento. Certo. E Pontes Lacerda tem um problema com relação ao atendimento. Eu não sei se isso é também no resto do país, mas cerca de 60%, né, do público consumidor, né, ele fez algum tipo de ressalva aí com relação ao atendimento. Por isso essa nossa preocupação, inclusive, para aproveitar o final do ano, né, que é a questão que é onde o empresário precisa vender, ele acaba contratando mais pessoas, né, para fazer esse serviço de vendas.
mas se não souber vender, acaba perdendo, porque o cliente acaba chegando na loja, entra na loja, mas não consegue vender, não consegue comprar. Exatamente. Como nós abordamos no workshop, né, nós falamos o seguinte: o cliente, hoje cada dia mais as pessoas estão cada vez mais ocupadas, elas se ocupam, né, com várias atividades. Então hoje o cliente, o consumidor, quando ele vai numa loja, ele já tem uma pré-ideia daquilo que ele quer, daquilo que ele vai buscar. Mas é muito importante também, quem atua na área de atendimento e vendas, entender que não é só vender, é também atender com qualidade, é criar um ambiente favorável ao relacionamento comercial com este cliente. Porque o cliente não vai esperar a pessoa ficar preparada para depois atendê-lo. Então hoje o cliente ele procura sempre a conveniência, ele procura um ambiente favorável, agradável, que tenha uma qualidade de atendimento, que tenha um bom atendimento e que tenha também um preço justo. Então a maioria das pessoas que trabalham no comércio tem que entender que o cliente não compra só preço. O preço é aquilo que a gente coloca na etiqueta. Quem trabalha no atendimento tem que se preocupar com o valor daquilo que ele entrega para o cliente. Então o cliente, a primeira coisa que ele compra é a imagem. O que é a imagem? Não é só uma fachada bonita, não é só uma parede bem pintada, né? Ele compra uma imagem do quê? De uma qualidade de atendimento, qualidade de ambiente, de produtos e serviços. Então a equipe que está ali trabalhando numa loja, ela tem que olhar para o cliente e pensar assim: tá aí a oportunidade de eu fazer um bom negócio. Mas antes de fazer um bom negócio, eu tenho que conquistar essa pessoa, eu tenho que atender ele bem, porque senão ele pode comprar através de outros canais de vendas. Como nós temos visto aí, né, o e-commerce crescendo cada vez mais. E por que o e-commerce cresce? Por causa desses números. Mais de 60%. Existe uma pesquisa, né, a nível nacional, do próprio Sebrae Nacional, que fala que 63% dos clientes deixam de comprar um determinado produto ou serviço por causa da péssima qualidade, né, ou da falta de qualidade de atendimento. Então o vendedor que trabalha numa empresa de produtos, né, de venda de produtos e serviços, não é só simplesmente perguntar ao cliente o que o cliente quer, o que o cliente deseja, e apresentar o produto e pronto, está aqui o preço, como se diz, né? Como eu digo, sem compromisso, né? Se quiser compra, se não quiser fazer o quê? Não, tem que ser preparado, tem que estar capacitado, tem que se qualificar para melhor vender. Agora é interessante notar, Flávio, que quando a gente fala em compra, né? A gente fala muito em compra, mas na prestação de serviço também é importante. Sim, essa parte do atendimento, né? Tem um caso muito claro, deixa eu só te contar. Que assim, com relação a restaurante, né? Você percebe o atendimento claro, assim, entre um restaurante e outro quando você pede uma água ou pede um refrigerante e o garçom às vezes chega para você e te entrega a água e te entrega o copo e sai. Outro vem, abre, te serve. Né? E pronto, e sai. É uma diferença de atendimento, mas que você percebe, né, a preocupação naquele local ali, né, com relação a atender bem o cliente. Né? E geralmente esses lugares que se preocupam em atender bem, ele tem um valor diferenciado. Por quê? Porque ele investe em treinamento e capacitação da sua equipe, ele investe num bom ambiente, então ele tem que fazer a composição de preço. E eu acho engraçado, o cliente paga. Como o amigo falou aqui há pouco, né, eu viajo bastante. Toda cidade que eu vou, eu estive recentemente lá em Maringá, né, no interior do Paraná, uma cidade fantástica. Todo lugar que eu vou, de norte a sul, de leste a oeste, eu pergunto assim: olha, se eu quiser ir fazer uma boa refeição aqui na sua cidade, qual é o melhor restaurante? Aí o pessoal fala ali 1, 2, 3 nomes. E eu pergunto: é o mais barato? Eles falam: não, é o mais caro. Mas por que vocês me indicaram? Porque é o melhor, porque tem o melhor atendimento, tem o melhor ambiente. Você vai num ambiente, às vezes tem a pessoa lá preparada para abrir a porta para receber o cliente, vai sentar à mesa, não é assim, né? Quer sentar? Fica à vontade. Não, a pessoa conduz até uma mesa, puxa a cadeira, na hora de servir, né, aquele serviço de excelência, de qualidade. Por que no varejo, no comércio, não pode ser assim? Tem que ser assim, só que tem que treinar. E não é só participar do treinamento, como nós tivemos, né, aqui em Pontes Lacerda. Também o gestor, o gerente, o líder, o supervisor, o encarregado, o nome que quiser dar. Aquela pessoa que está à frente do negócio, à frente da equipe, tem que também saber dar uma sequência do treinamento. Acompanhar, avaliar,
elaborar uma boa estratégia, uma ação atrativa e também um sistema de avaliação para um plano de metas. Porque quando nós temos responsabilidade, nós trabalhamos. Quando nós éramos criança, nossos pais nos colocavam para trabalhar e nos cobrava. Além de trabalhar, nós tínhamos que estudar e nós éramos cobrados. E como que era naquela época, né? Se você não fizesse bem feito o teu trabalho, né? O pai e a mãe era rígido conosco, faziam nos fazer novamente até a gente pegar gosto. Hoje não precisamos ser tão rígidos assim com as pessoas, mas nós temos que mostrar para ela que se não fizermos assim, nós vamos perder. E o varejo é o que mais emprega dentro, né, das cidades hoje. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Se numa loja de confecção, tá? Algumas delas têm já as vendedoras na frente, na porta. Sim. Né? Outros não têm. Sim. Né? Quando chega o cliente, na tua visão, o que você orienta? O pessoal abordar o cliente, o vendedor aborda o cliente, ou Sim. espera o cliente entrar e espera deixar o cliente à vontade? Como é que se lida com isso? Primeiro eu digo o seguinte, como eu orientei no workshop, né? A arte de atender e vender com foco em alto fluxo. Nunca na porta da loja. Por quê? O seu atendimento não pode ser hostil. Você não pode ficar bloqueando a entrada do cliente. Também você não pode ficar no fundo da loja. De cada 10 pessoas que existe, 6 têm uma tendência a ser tímido, 60%. O tímido ele não gosta de um atendimento hostil. E quando você aborda, muitas vezes, na porta da loja, dependendo da pergunta do cliente, e você já, às vezes, o próprio vendedor atendente ele descarta o cliente e indica para a concorrência. O ideal é você ficar dentro de um espaço de 2 a 3 metros da porta, mais ou menos ali por perto do meio da loja, dependendo do tamanho do espaço. Sinalizou, viu que o cliente está entrando na loja, vá de encontro, não espere o cliente pedir. Eu falo, tenha um atendimento ativo e não passivo. Não precisa ser hostil, mas tem que ser competitivo e agressivo. Agressivo de que sentido? De vontade de fazer a venda, vontade de atender e conquistar o cliente para com que você consiga ter um bom resultado. A abordagem tem que ser simpática, não pode ser uma coisa robótica, aquela coisa padronizada que você vê que o colaborador está fazendo forçado. Mas só consegue fazer isso, Vieira, quem gosta de atender pessoas. E aí é o grande problema. Nós estamos cada vez mais nos preparando e aprendendo menos a lidar com pessoas. Quando nós éramos crianças, chegava uma visita na nossa casa, nossos pais nos ensinavam a receber a visita. Hoje não. Hoje um jovem de 14, 15 anos, ele não sabe nem preparar um café, ele não sabe servir uma água para uma visita. Ele não recepciona direito, mas ele vai para o mercado de trabalho. No mercado de trabalho ele vai encontrar problema. E nós queremos culpar os jovens. A culpa não é do jovem, a culpa é de quem não educou, de quem não ensinou. Aí a empresa ela tem que ter um papel de formadora, ela tem que ensinar, tem que preparar. Agora, se esse jovem não aprendeu e ele também não está disposto a aprender dentro da empresa, está aí um grande problema, que é o que a gente encontra hoje, uma péssima qualidade de atendimento. Eu vou tentar te explorar um pouquinho nessa área, porque assim, nós falamos até agora sobre a arte do atendimento. Sim. Né? O outro problema que enfrenta é o final, né? É a venda. Como é que se fecha a venda? Como é que se encaminha para a venda, né? Para fechar? Para o fechamento da venda. Fechamento da venda. Boa pergunta, né? E oportuna. Porque às vezes a gente aborda muito o cliente, tem empresas que são excelentes nisso, tem um sistema de treinamento para isso, mas pouco se prepara para o fechamento da venda. Primeiro, uma consciência. O que é o fechamento da venda? É ajudar uma pessoa a tomar uma decisão daquilo que será bom para ela mesma. O que acontece, que eu falo que no fechamento da venda, muitos dos vendedores, eles hesitam. Eles mesmos, na hora, por exemplo, de apresentar o preço do produto, ele pensa que é caro, ou se eu falar esse valor o cliente não vai comprar, e aí ele acaba, vou usar aqui até uma expressão bem chula, ele acaba vomitando tudo, despejando tudo em cima do cliente de uma vez só. Então quando o cliente entra e pergunta quanto custa, ele já fala o preço, já fala o desconto e o parcelamento, tudo junto. O cliente só perguntou o preço. Então eu falo que negociação é passo a passo. Primeira regra, lá a abordagem e pesquisar, ficar atento ao cliente para observar os sinais de interesse, os sinais de desejo daquilo que o cliente quer comprar. Depois, fazer uma excelente demonstração do produto ou do serviço, enfatizando as vantagens e benefícios que o cliente terá ao adquirir um produto ou serviço. Quando fizer isso, questione o cliente se ele tem alguma dúvida, se ele tem alguma objeção.
Após ele afirmar, né, se tem, ou se ele dizer não, com uma negativa, não tenho nenhuma dúvida, nenhuma objeção, vai para o fechamento de forma sutil e estratégica. Posso preparar, né, para embalar? Posso pedir para entregar? Posso fazer? Essas perguntas acabam às vezes o cliente falando não, calma aí. Então não é assim que vai fazer. Como que você vai fazer? Olha, vou pedir para fazer um embrulho fantástico para o senhor. É para presente? Vou caprichar no embrulho para presente. Qual é o endereço da entrega, por gentileza? Então vai de uma forma sutil, já encaminhando para o fechamento da venda, sem fazer aquela famosa pergunta hostil, né? Vai querer ficar? Né? Posso fazer a nota? Posso fazer o pedido? Qual vai ser a forma de pagamento? À vista ou a prazo? Então dá aquelas questões de fechamento de venda onde você vai conduzindo. Muito importante, quem conduz a venda para o fechamento, vai conduzir o cliente para este caminho, tem que ser o vendedor. E tem vendedor que fica esperando o cliente tomar uma decisão. Aí é um erro fatal, porque aí vai vir a dúvida. É interessante que tem vendedor que realmente falou como você citou agora aí. Ele fala, o valor, às vezes não fala nem no valor, que aí você está dando a entender que o próprio vendedor acha que é caro. Mas não, esse aqui é 10 parcelas de 50, ele não fala que é 500 reais. Ele não fala que é 500 reais. Não, acho que é 10 parcelas de 50, mas a gente já consiga um desconto para o senhor, que não sei o quê. Ele já vai dando todas as facilidades na negociação, que depois na última hora, se o cliente for pedir mais alguma coisa para ele, não tem mais o que fazer. Né? Exatamente. Ele entrega, como eu costumo dizer, né? Entrega a faca na mão do cliente e fala, põe no meu pescoço. E aí quando o cliente faz isso, ele não tem o que fazer, aí ele corre atrás do gerente ou do dono da empresa. E eu vejo alguns vendedores que cometem ainda algo pior do que isso. Que além de fazer isso, ainda ele fala, mas vamos atrás do gerente ou fala com o patrão que ele consegue um desconto maior. Ele nunca pensa na produtividade. Existem 3 formas de você aumentar suas vendas, que eu conheço são essas. Ou você vai vender mais para as mesmas pessoas, ou você vai vender para mais pessoas, aí você depende de fluxo. E a primeira opção, você tem que saber agregar, né, produtos ou vender produtos de valor agregado para você vender mais para as mesmas pessoas. Para você vender para mais pessoas, você precisa de fluxo, aí você tem que ter uma boa propaganda, um bom marketing, né? Você tem que ter uma boa imagem, né, para você atrair pessoas para o seu negócio, ou você diminuir seu desconto. Tem vendedor que não sabe vender sem desconto. Tem vendedor que, se você tirar a prática do desconto, que isso é uma concessão, isso não é uma regra, isso é uma concessão. Prazo de desconto é concessão. Mas tem vendedor que, se você tirar isso, ele não consegue vender. Ele perde a demissão da empresa e vai trabalhar em outro lugar, porque ele fala, mas lá não dá desconto. E eu já vi vendedores que o cliente nem pede o desconto e ele ainda oferece o desconto. Então, assim, são práticas que demonstram claramente a falta de capacitação, a falta de preparo e de orientação para esses vendedores, para esses colaboradores. Não é que eles são ruins, eles estão mal preparados. Tá certo. Bom, o que muda agora nesse curso que você está, nesse workshop que você colocou, que você está fazendo aqui pela Associação Comercial, o que muda com relação a esse alto fluxo? Sim. Que é o diferencial no workshop que você está apresentando. O que acontece no alto fluxo é o que? Às vezes muita gente de uma única só vez dentro das lojas. É comum, eu atuei mais de 20 anos no varejo, então eu tenho essa experiência. Às vezes está atendendo uma pessoa, chega 2, 3, tem aqueles clientes que são super educados, que às vezes o vendedor está atendendo a pessoa, ele já interrompe sem pedir licença e já quer saber se tem da cor, se tem do tamanho, se tem do modelo e qual é o preço. Sempre o que eu ensino é o seguinte: a comunicação visual. Aprenda a olhar para as pessoas. E se eu estou atendendo você, eu percebi que chegou uma outra pessoa, eu percebi que o meu ambiente, meus colegas também estão ocupados, qual que é a regra? A prioridade é quem você já está atendendo. Mas nunca esqueça de que eu também tenho que dar atenção para os demais, senão eles entram e vão embora. Eu costumo brincar no workshop, falar, na minha cidade tem umas pessoas exageradas, né? Elas entram dentro da loja, fica 15 segundos e vai embora e fala que ficou meia hora e não foi atendido, não é? Acredito que aqui também deva ter esse perfil, mas o cliente, ele sente dessa forma, porque se nós ficarmos agora aqui 15 segundos em silêncio, e 15 segundos nós sabemos que é muito tempo e é valioso, imagina o cliente 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto dentro de uma loja, quantas coisas ele vai ver e ouvir, e se ele não for abordado, ou se não ter uma interatividade, ele vai embora e vai falar mal. Ele vai falar que ele foi mal atendido, mas na verdade nem atendido ele foi. Então a regra é,
Prioridade quem está, percebeu que não tem ninguém para dar um aporte, um suporte para atender, né? Não tem ninguém disponível, com licença, sempre olhando nos olhos para passar credibilidade e confiança. Com licença, né, senhor Vieira ou Vieira, dependendo da formalidade ou não, né, em casos que de conhecimento dispensa a formalidade, em alguns casos, só vou dar uma atenção especial e já retorno. Mas não se distancie de quem você está atendendo. Olhe para a pessoa, sorria para ela, diga a ela: aguarde um instante, já vou te dar uma atenção especial assim que eu concluir o atendimento. É dar uma atenção especial, Muitos falam assim: só um minutinho, bem, né? Só um minutinho, querida, só um minutinho, meu amigo. Aí a pessoa cria uma expectativa de tempo. E se passar aquela expectativa de tempo, ele já não quer ficar mais, ele se irrita. Pedi um minuto, mas olha quanto tempo eu já estou aqui. Então, aguarde um instante, que assim que eu concluir, ou eu ou um colega vai te dar uma atenção especial. Ofereça uma água, um café, muito importante. Tem lojista que não tem dentro da loja um ambiente, se possível, já mais para dentro da loja da empresa, para fazer com que o cliente entre dentro da loja, principalmente agora nessa época de dezembro, que é quente, é calor. As lojas têm que estar preparadas para pelo menos oferecer uma água, se possível um suco. É um investimento barato, mas que gera resultado. Por quê? A pessoa vai até o final da loja para tomar uma água fresca, um suco geladinho, ele já olha a loja e ali ele já fica interagindo com algum colaborador. E não é só a responsabilidade do vendedor, é de todos. Proprietário, gerente, caixa, pacote, todos os colaboradores têm que saber dar uma atenção especial quando a loja está cheia. Tá certo. Bom, eu preciso ir para o intervalo comercial. Sim. Na volta, a gente vai continuar falando com o Flávio Fagundes aqui, que fez um workshop na Associação Comercial Arte de Vender, de Atender e Vender, com foco no alto fluxo no período de Natal. E aí, só que vamos direcionar a nossa conversa aí para a questão de perspectiva. O que você tem de informação, né? Você já trouxe uma informação muito interessante aqui da quantidade de recursos que deve ser injetada na nossa região, né, nesse final de ano. E aí a gente vamos bater um papo sobre a questão de perspectiva para 2020, inclusive, tá bom? A gente vai para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta, conversando aqui com Flávio Fagundes. Ele é de São Paulo e ele fez um workshop aqui na Associação Comercial, no auditório da Associação Comercial. Cerca de era mais de 80 pessoas, sim, né? Sim, aproximadamente aí quase 90 pessoas. Eu acho que percebi até extrapolou um pouquinho daquilo que você gostaria que tivesse lá, né, participando lá para questão de efetividade. Mas Flávio, final do ano, você se preocupa com essa a tua área, essa área de vendas, comércio, esse negócio todo. Como é que você está vendo? O país está retomando realmente o crescimento? O que você está percebendo? Ainda passos lentos, mas já temos uma melhora, até mesmo uma perspectiva. Dados que nós vimos agora recentemente, né, de pesquisas aí do próprio Sebrae e do próprio fontes, né, de pesquisas, que este final de ano nós temos aí uma perspectiva comparado ao ano passado, de que nós teremos um aumento de 12% na contratação dos cargos temporários para final de ano. Isso já é uma boa notícia. Outra coisa, essa injeção de capital, né, da liberação do saque do FGTS, uma estimativa de aproximadamente, agora nos próximos 60 dias, nós temos aí uma injeção de capital aí, de em torno de 15 milhões aqui na região, só com esse pequeno valor da quantia. Se nós somarmos mais ainda o pagamento com base do salário mínimo, nós teremos aí algo aproximadamente 45 milhões de reais, né, circulando nesses próximos 60 dias. Então isso é algo que movimenta, que aquece a economia local. Isso é algo bom, maravilhoso para nós, porque a gente começa a ter uma retomada do consumo novamente. E aí algumas pessoas já pensam, mas como é que vai ser janeiro em diante? É lógico que hoje, né, com o atual cenário político, né, eu falo que nós temos vivido aqui no Brasil, tem sido difícil prever alguma coisa. Mas os números têm sido bom, positivo. Nós tivemos aí agora, ontem até mesmo, né, a indústria
retomando, né, o crescimento, um crescimento por mês de setembro superior a 2018 de 6% na contratação. Então isso vem refletindo a passos lentos, mas vem acontecendo. Isso tudo é favorável para nós, porque o duro é quando você não tinha, né? Só estava acontecendo a retração, que é o que a gente, né, estava vendo a economia encolhendo, não tinha nenhuma perspectiva, e hoje, graças a Deus, nós temos a perspectiva. O que eu tenho falado sempre é o seguinte: não temos que ficar de braços cruzados esperando um salvador da pátria, não temos que ficar esperando que a política e a economia venham melhorar. O grande problema da maioria das pessoas é ficar sempre esperando melhorar para depois querer fazer alguma coisa, e muitos ficam pelo caminho. Então nós temos que aprender aquela lição dos 2 sapinhos lá no balde de leite, né? Enquanto um desistiu e morreu afogado, o outro ficou se movimentando até que o leite ali, né, começou a criar, né, nata, endurecer, e ele teve condições de se salvar. E essa é a realidade do empresariado brasileiro hoje, principalmente no comércio, no varejo. Enquanto tem loja, como eu disse no workshop, tem loja que você entra, está tudo escuro, e aí você pergunta por quê, fala não, porque o patrão mandou apagar as luzes para economizar energia. Você vê empresário desenvolvendo uma ação estratégica, investindo em propaganda e publicidade, fazendo uma ação atrativa, buscando um novo fornecedor, atraindo de forma diferente, né, o cliente, desenvolvendo um relacionamento com seus clientes, fazendo uma pesquisa de satisfação, procurando ouvir, né, estar próximo à sua carteira de cliente, ao público-alvo. Então essas pessoas estão conseguindo sobressair, e são essas pessoas que, graças a Deus, eu falo assim porque essas pessoas estão se despertando, estão acordando, porque quando a gente passa um longo período, né, parado, esperando, tem que começar a ter uma ação em movimento. E é isso que eu tenho visto mais. Tenho visto que o governo está deixando bem claro para nós que não tem como fazer milagre, não tem de onde tirar recurso, encolheu-se a receita, essa é a verdade. Muitos governos, né, endividados, essa é a grande verdade, com problemas de pagar até folha de pagamento, e nós estamos aí, temos que fazer alguma coisa. E o comércio, como eu falei no bloco anterior, ele emprega aí algo em torno de 50%, 60% às vezes da mão de obra local. Ele tem que fazer a sua parte. E como fazer isso? Eu costumo dizer o seguinte: procurar blindar o mercado. Porque imagina o seu cliente entrar na sua loja, não gostar do seu atendimento, não gostar do ambiente e precisar comprar um produto. Ou ele vai comprar, né, do seu concorrente, ou ele vai comprar de outra praça. E isso hoje, com o celular na palma da mão, conectado a uma internet, ele faz isso. Então o empresariado precisa pensar: quem vai criar um bom ano, um excelente ano de 2020? É ele e a equipe dele. Não tem de outra forma. Peça a Deus Pai sabedoria e discernimento, coragem para madrugar, né, para sair a campo mesmo, desenvolvendo ações diferentes, investindo com sabedoria, com estratégia para ter um bom retorno, um bom planejamento, um bom plano de metas, e nada melhor do que trabalhar com a equipe, com relacionamento aos seus clientes, porque o cliente, quando for comprar, ele tem que ter um nome em mente. E o empresário tem que trabalhar em cima dessa missão, de ser a primeira e, se possível, única opção de compra do cliente. Tá certo. O problema todo é encontrar esse timing, né, de segurar um pouquinho o investimento, ou entrar firme no investimento e torcendo para que o mercado realmente melhore, né? Porque o empresário normalmente ele investe em cima de perspectiva, né? Se ele tem o sentimento, a sensação de que a economia vai crescer, normalmente ele já começa a investir, porque ele tem que estar pronto, né? Ele não pode esperar a economia crescer para depois se preparar para isso. Eu faço consultoria empresarial e tem uma empresa que eu atendo lá no interior de São Paulo que nessa crise nós investimos mais de 2 milhões para abrir uma unidade. Aí falar assim: mas por que não esperou a economia melhorar? Porque a gente já quer estar pronto. E nisso nós hoje conseguimos ser referência no segmento onde nós estamos atuando. Então tinha empresas lá, referências, empresas que, vamos dizer, dominavam o mercado naquela área. Nós chegamos lá estrategicamente, abrimos uma nova unidade, uma nova empresa do grupo, né? Ah, mas a empresa tinha muito dinheiro. Não, nós fizemos uma crença. O que é a crença? A mesma que quando qualquer empresário começou.
Quando você começou, você tinha uma perspectiva, a única perspectiva que você tinha era fazer dar certo. E quem tem essa perspectiva consegue fazer dar certo. O problema é esse, é quando a gente começa a ficar esperando, né, por alguém. Pare de esperar por alguém. Se você acredita, vai lá e faz. Eu tenho uma frase de minha autoria que eu gosto muito de dizer às pessoas. Eu digo o seguinte: a desistência é a decisão mais fácil que o homem tem a tomar, porém é o caminho mais rápido para o fracasso. Então a pessoa, quando ela abre uma loja, ela acorda cedo, uma noite antes da inauguração ou uma semana antes ele está ansioso, ele está cuidando do detalhe, está se preocupando para ver se não tem nada errado, que ele quer tudo perfeito. Cadê esse mesmo empresário 5, 6 anos depois? A hora que a loja precisa mesmo agora de uma retomada, que tem que ter esse empresário com vontade, com motivação, com entusiasmo, parece que começa a acreditar sei lá, em faz de conta, né? Tem que investir, tem que trabalhar, tem que ter um plano estratégico, tem que ter uma ação atrativa. Quando você começou a sua empresa, você enfeitava às vezes a porta da loja com balão, você colocava às vezes uma propaganda, você ia atrás da rádio para fazer uma propaganda, da televisão, você sonhava com uma propaganda na televisão. E hoje, está esperando o quê? Vou esperar o mercado melhorar, vou esperar a economia. Sabe quando vai melhorar, meu amigo? Nunca. Eu costumo dizer o seguinte: pessoas determinadas a ter sucesso não são pessoas predestinadas, são pessoas predispostas. Predispostas a fazer o quê? A fazer a diferença. O mundo é feito por 2 tipos de pessoas: os motivados que fazem a diferença e os desmotivados que só reclamam. O que acontece, essa é a grande verdade, mas ninguém gosta de ouvir, a grande maioria está desmotivada e fica transferindo responsabilidade, procurando achar um culpado. Concordo sim que o fator econômico e político interfere sim, mas se você for ficar esperando um salvador da pátria, lembre-se que tem gente esperando até hoje um salvador, um Messias. Até porque, Flávio, o mercado tem sempre um comprador, né? Sim, enquanto uns choram, os outros vendem. Pode até diminuir a questão de venda, pode diminuir a quantidade de venda. Agora, aí você tem que ter gestão, aí você tem que fazer mas que gestão. Sempre vai ter alguém comprando, sim, sempre vai, não tem jeito. E quem fecha a loja porque não tem, que não encontrou comprador para o produto dele, é porque faltou ele fazer alguma coisa, porque esse consumidor ele foi em algum outro lugar comprar. Exatamente. Eu falo o seguinte: vamos imaginar que vocês estão um exemplo no bloco anterior sobre restaurante. A pessoa faz 5 anos que ela frequenta o mesmo estabelecimento, o mesmo restaurante. O pessoal já fala: isso é de casa. Já sabe mais ou menos qual mesa ele gosta de sentar, já sabe mais ou menos qual é a bebida, já sabe quase tudo aí. Aí você começa a tratar aquela pessoa como é de casa. Aí um dia você deixa de abordar ele, um dia você deixa de oferecer algo a mais para ele, aí ele lá uma hora fala assim: poxa, mas faz 5 anos que eu venho aqui, olha o jeito que estão me tratando. Eu acho que está na hora de buscar uma outra experiência. Na verdade, hoje nós compramos experiências. Eu costumo dizer o seguinte: você monta um açougue. Se você tem lá um ótimo açougueiro, você vai ter uma pessoa excelente para vender cortes de carne. Se você tem um vendedor que tem um bom relacionamento com o cliente, quando ele chegar lá e falar assim, o cliente chegar e falar assim: vou fazer um churrasco, ele fala: ótimo, maravilha, para quantas pessoas? Quantas mulheres, quantas crianças, quantos homens? Vai ter bebida? Olha, mulher gosta de carne macia e bem passada, criança gosta de queijo coalho, gosta de linguiça, gosta de carne macia também, coraçãozinho. Olha, homem gosta de carne mais ao ponto, para mal passada, e gosta de carne com gordura, né? Não tem problema. Então ele vai te vender o churrasco, ele não vai te vender um corte de carne. Se for um simples açougueiro que entende tudo de corte de carne, mas não sabe nada sobre experiências, ele vai falar: que bom que você veio, eu tenho uma fraldinha na promoção fantástica, a costela está no preço bom. Ele vai te vender pedaços de carne, enquanto o outro que quer fazer uma boa gestão de negócio vai te vender um momento, que é o churrasco, que todo mundo, quando quer fazer, quer ter boas experiências. Tá certo. Essa é a verdade. É isso mesmo. Flávio, a gente está indo para o final do nosso programa. Eu estou muito contente de poder discutir esse assunto aqui, está muito, muito legal. Mas eu preciso deixar um tempo para você, para a gente poder encaminhar ele para a finalização. Gostaria que você tem 1 minuto aí para as considerações finais. Primeiro, agradecer a Associação Comercial, né, aquela equipe fantástica que eu fiquei surpreso. Porque eu não conhecia a cidade, não conhecia a equipe, tivemos só uma interlocução via telefone, mas eu fiquei muito surpreso com o trabalho, fiquei surpreso com a estrutura aqui, porque a gente viaja por todo o Brasil, conhecemos várias, e a estrutura de vocês aqui da Associação Comercial não perde
né, para muitas de grandes cidades. Eu falo com cidades com, às vezes, 3, 4 vezes a população de Pontes de Lacerda. Então, parabéns pelo trabalho. Eu sei que isso não é um trabalho só da Associação Comercial, isso também é um trabalho que já deve ter sido já iniciado lá atrás, alguns anos, com algumas outras gestões. Então, mas eu gosto de dizer o seguinte: parabéns pelo trabalho. Eu, antes de vir para cá, eu pesquisei um pouco do potencial da cidade, potencial econômico, de desenvolvimento. Vejo que a cidade está trilhando um caminho. Tenho certeza que numa próxima oportunidade eu vou encontrar cada vez mais Pontes de Lacerda no caminho do desenvolvimento e do crescimento. Mas lembrando que a palavra é sempre essa: primeiro desenvolver para depois crescer. Quem quer crescer sem desenvolver acaba construindo um castelo de areia que uma hora vai acabar a qualquer vento ou qualquer onda aí acaba desmoronando. Então é importante o empresariado local trabalhar em cima de uma blindagem de mercado no sentido de união e força e participação. É isso que traz desenvolvimento, é isso que traz crescimento, é isso que gera, né, que movimenta a roda da economia local. E eu falo o seguinte: olha, se você quer ter sucesso, a escolha é sua. Fracasso ou sucesso, a escolha sempre será sua. As suas ações vão definir. Tá certo, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a você também que ficou conosco até esse momento. A gente agradece muito a participação do Flávio aqui e espero que ele venha em outras oportunidades aqui para que a gente possa aproveitar esse... Estou sempre à disposição de vocês. Tá Muito certo. obrigado. Obrigado a você que ficou conosco até agora. A gente volta a semana que vem, se Deus quiser. A todos nós, uma bela semana.